Os jovens se cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e nunca se fatigarão. Isaías 40, versos 30 e 31. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade para mais uma lição na palavra do Senhor. Continuando em Apocalipse 2, a primeira das 7 cartas, das quais João recebeu a incumbência do Senhor Jesus para escrever. No vídeo anterior, a gente falou sobre a advertência, a reprimenda de Jesus à igreja. Ele disse, depois de falar sobre várias virtudes da igreja, ele disse: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E a gente vai falar então sobre lembrar, arrepender e praticar. São 3 passos que a igreja teria que tomar diante da situação que ela estava vivendo. Eu li há algum tempo, e é comum a gente ouvir isto, que quem vive de lembranças é museu. É claro, no sentido cultural, pode esta frase estar certa. Ah, mas no sentido espiritual, não. Note que Jesus está dizendo para a igreja lembrar, mas lembrar de quê? Lembra-te de onde caíste, ou lembra onde caíste. Vamos absorver esta palavra, vamos saber que ela tem aplicação tanto no sentido coletivo, igreja, como no sentido individual, pessoa, cada um de nós. É claro que quando nós paramos nas nossas atividades e notamos que tem alguma coisa errada, se nós pararmos e refletirmos, lembrar, virá à nossa memória o dia, o tempo em que nós caímos. Note, em se falando de igreja, Jesus não estava dizendo daquilo ou daqueles pecados que nós temos eles como pecado grave, e tem aqueles que até chamam de, o classificam como pecado para a morte, pecado que não tem perdão. Não, não é isto que Jesus está dizendo. Ele está dizendo daquela motivação certa, aquela motivação correta que a igreja tinha e ela perdeu. Ela perdeu, ela deixou, ela esqueceu o primeiro amor. Ela não tinha mais aquele apego às coisas de Deus, à busca do Senhor, o jejum,
a oração, a pregação, ela hoje se alimenta, ela é capaz de ficar diante de um vídeo, ouvindo, vendo coisas corriqueiras, coisas triviais, coisas mundanas, coisas que simplesmente satisfazem a carne, mas ela não é capaz de parar diante de um vídeo com pregações, com estudos bíblicos. Ela acha tudo complexo. A vida espiritual, quando a pessoa perdeu, ou a igreja perdeu o primeiro amor, ela sabe onde, ela sabe que tempo, pois o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8, verso 11, o Espírito testifica, ou o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Isto quer dizer que algo de errado que acontece, ou que aconteceu em nosso passado, o próprio Espírito de Deus, que é o próprio Deus que habita em nós, vai tocar em nosso espírito, vai tocar em nossa consciência, vai despertar a lembrança que alguma coisa de errado aconteceu. Então, o primeiro passo para a igreja em Éfeso era lembrar, usar a sua mente, a sua reflexão espiritual e ver onde ela tinha falhado. Quando se fala em falha de uma igreja, em perda do primeiro amor, esquece aquele lado eclesiástico. Nessas questões, as igrejas, ou a igreja, seja a denominação que for, nessas questões, a igreja, ela é zelosa, na maioria dos casos. É o lado eclesiástico, é o lado administrativo, é o lado mais aparente, mais visível. Ah, mas Jesus, ele não vê como vê o homem. Ele vê a motivação da igreja. Ele vê a minha motivação. Ele vê se realmente eu estou amando a ele, ou se eu sou aquele homem que só tem aparência, aquele homem tipo fariseu, organizado, metódico, radical, mas sem calor espiritual, sem fervor espiritual. Ah, quantas pessoas estão vivendo esta situação? Quantas pessoas que ouvi-las é sentir a influência de um espírito apagado, sentir a influência negativa, sentir aquele impacto de uma vida espiritual sem a efervescência do Espírito, conforme falei na introdução. Isto também no sentido coletivo, no sentido igreja. Aquela igreja que os cultos já
não tem graça. Aquela igreja que, como diz o autor de um determinado livro, quando nisso os líderes, o anjo da igreja, precisa de uma reflexão profunda. Este livro, este autor dizia que quando o púlpito esfria, o povo congela. Mas quando o Espírito pega fogo, quando o púlpito pega fogo, isto é, quando o anjo da igreja está na efervescência do Espírito, consequentemente, a igreja, os ouvintes, irão pegar fogo, isto é, haverá fervor, haverá aleluias, haverá a manifestação de dons espirituais, a manifestação de Deus. No vídeo posterior, nós continuaremos. Hoje foi sobre lembrar, amanhã sobre arrepender. Fiquemos, pois, na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.